Olá, seja bem-vindo à aula de introdução aos sistemas lineares. Sistemas lineares são conjunto de equações do primeiro grau. A gente tem os coeficientes, tem as variáveis, tem o termo constante. Essa é a forma mais comum de você encontrar, mas também tem a forma matricial, em que os coeficientes vão compor uma matriz chamada A, matriz n por n. Eu vou ter as incógnitas compondo o vetor coluna, chamado vetor solução, e os valores constantes vão compor o termo independente, também o vetor coluna. Então, a notação ficaria AX igual a B. E nós classificamos esse sistema linear como SPD, possível e determinado, com uma única solução. O SPI, possível, indeterminado, infinitas soluções. E SI, impossível, quando não há solução. No nosso caso, aqui na disciplina de cálculo numérico, nós temos interesse no SPD. Tá? Temos que começar com sistemas que têm uma única solução. E aí nós temos um critério que determinante de A, né, da matriz dos coeficientes ser diferente de zero, eu garanto um sistema SPD. Então, sempre começar verificando a matriz A para a gente partir de um sistema SPD, ok? Tem duas categorias de métodos: os métodos exatos, que dão resposta exata, e os métodos iterativos, que dão resposta aproximada. Como método exato, a gente vai ver o primeiro, que é eliminação de Gauss. A eliminação de Gauss, começando com o sistema SPD, esse método vai eliminar os coeficientes abaixo da diagonal principal. Está aqui o sistema original. Eu vou pegar a matriz de coeficientes, vou pegar o vetor independente e vou colocar aqui, ó, na matriz expandida. E eu quero eliminar esses elementos aqui. Esse triângulo aqui vai ter que ficar zerado. A matriz vai ficar triangular superior, porque eu vou eliminar os termos abaixo da diagonal principal. Eu vou fazer essa eliminação com operações linha, entre linhas da matriz. E como eu estou incluindo aqui na matriz expandida o vetor independente, essas operações linha vão permanecer equivalentes ao sistema anterior. O novo sistema que eu vou obtendo a cada etapa é equivalente ao sistema original. Então, nós começamos eliminando a primeira coluna abaixo da diagonal principal. E a regra é, para eliminar a primeira coluna, use a primeira linha. Depois, para eliminar a segunda coluna, use a segunda linha. Vamos lá? Eliminando então a primeira coluna, elemento 2, eu vou fazer a seguinte operação. A nova linha 2 vai ser a antiga linha 2 menos 1/3 da linha 1. Essa operação produz um zero, né? 2 menos 1/3 de 6 dá zero. E a nova linha 2 é essa aqui. Eu consegui meu objetivo, que foi eliminar aquele elemento 2. Agora eu vou eliminar o elemento 3. E essa operação aqui, a nova linha 3, é a antiga menos a metade da linha 1. Então, 3 menos a metade de 6 vai se anular. E aqui está a nova linha 3. Para eliminar a primeira coluna abaixo da diagonal principal, usei a primeira linha. Para eliminar a segunda coluna abaixo da diagonal principal, eu uso a segunda linha. Então, a nova linha 3 vai ser a antiga menos 3/10 linha 2. Quando eu fizer 3/10 vezes esse, vai dar 1. Vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. Por que eu não elimino esse cara aqui, o 1, com a linha 1, com 2? A metade do 2, né? Eu faço esse menos a metade desse e elimino. Se eu fizer isso, eu até vou ter um 0 aqui, mas eu perco esse. Porque quando eu fizer a operação com essa linha, eu vou perder o que eu tinha eliminado. Por isso a regra, para eliminar a coluna 1, linha 1. A coluna 2, linha 2. Aí eu garanto que eu não vou perder os valores nulos que eu obtive na etapa anterior. Quando eu termino a técnica, eu vou obter uma matriz triangular superior. Eu volto
a forma original, que aqui está o vetor solução, e eu vou resolver de baixo para cima, na ordem contrária. Toda vez que for triangular superior, eu resolvo de baixo para cima. Então, eu começo com a última equação, que é essa linha aqui, vezes essa coluna. Aqui está a última equação em primeiro. Eu acho x3 igual a 1. Agora eu vou para a penúltima equação, na ordem contrária. Essa linha por essa coluna vai dar o 14 terços. Está aqui. Eu substituo o x3 que eu achei, né? Acho o x2. E por último, a primeira equação, que é essa linha por essa coluna, vai dar o valor 7. Substituo o x3 e o x2 que eu encontrei e eu achei a resposta 1. Então, o vetor solução é 1, 1 e 1. Uma boa prática você validar essa solução que você obteve no sistema original. Então, grava comigo 1, 1 e 1. No sistema original, seria 1, 1 e 1. Então, essas linhas vezes o vetor solução, a multiplicação, né, tem que dar o vetor independente. Como aqui é 1, 1 e 1, vai ficar 6 vezes 1, 2 vezes 1, menos 1 vezes 1. Quer dizer, nesse caso bem especial, vai ser somar aqui os elementos da linha, né? 6 mais 2 menos 1 dá 7, 2 mais 4 mais 1 dá 7, 3 mais 2 mais 8 dá 13. Então, você verificou, né, que para as três equações, o vetor solução confere com o termo independente do sistema. Aí você validou a tua solução. É uma boa prática você fazer isso. O segundo método exato que nós vamos analisar agora é a decomposição LU. Eu troco a matriz A, matriz de coeficientes do sistema, por um produto de duas matrizes, L vezes U, onde L é triangular inferior, com a diagonal principal igual a 1, aqui está tudo zerado, e U é a triangular superior. Então, a técnica de decomposição, quando possível, né, quando é possível trocar A por LU, depois eu vou falar um pouco sobre isso. A técnica é você usar a definição de que é a multiplicação de duas matrizes, né? Então, para cada multiplicação de uma linha de L por coluna de U, está ligado o elemento da matriz A. Então, a matriz A, o elemento A11, ele vem da primeira linha de L por primeira coluna de U. A21, segunda linha de L por primeira coluna de U. Então, o elemento A e J, ele vai ser a linha I da matriz L e coluna J da matriz U. Essa é a definição de multiplicação de matrizes. E isso é uma parte da técnica. A outra parte é você encontrar os elementos de L e U nessa ordem específica aqui. Atenção, começar com a primeira linha de U, depois primeira coluna de L, segunda coluna de U, segunda coluna de L, e assim por diante. Essa técnica, que é resolver nessa ordem, vai te permitir encontrar sempre os elementos. Porque se você tentar uma multiplicação aleatória, fora de ordem, você não vai conseguir encontrar os elementos. Vai ter muita variável e você não consegue resolver quem são os elementos de L e de U. Tem que seguir essa ordem aqui, ok? Um exemplo. Aqui está um sistema linear, AX igual a B. Uma boa prática você verificar que é um SPD. E aí você constrói as matrizes L e U na ordem 3×3, para fazer a multiplicação e igualar a matriz A. Então, seguindo a técnica, eu vou começar pela primeira linha de U. A primeira linha de U são os três elementos aqui, ó, o 11, o 12 e o 13. Como são linhas de L por colunas de U, eu vou ter que usar essa coluna aqui para achar o 11, essa coluna para o 12 e essa para o 13. Então, o mais simples é multiplicar primeira linha de L por primeira coluna de U, dá o 11. Mas também dá o A11, porque é linha 1 por coluna 1. Então, o 11 vai ser 5. Quando eu fizer a primeira linha de L por segunda coluna de U, dá o 12, que também é o A12, que é 3. E primeira linha de L por terceira coluna de U, né, que é 1 vezes o 13,
0 vezes U, 23. 0 vezes U, 33. Quando eu faço primeira linha por terceira coluna, dá U, 13, que também é o A13, que é igual a 1. Então, aqui a primeira dica, na decomposição LU, quando for possível fazer, né, a primeira linha de U vai ser sempre igual à primeira linha de A. Então, você, para resolver uma questão, já pode copiar na primeira linha de U como 5, 2, 1. Já pula essa etapa para ganhar tempo, ok? Continuando com a técnica, agora é a primeira coluna de L. São esses elementos aqui. Como são linhas de L por colunas de U, para eu achar o L21, vou ter que pegar a linha 2. Eu multiplico pela coluna 1. Antes era o 11. Se eu fizesse antes, eu não ia encontrar, porque ia ficar L21 vezes o 11. Mas agora eu encontrei o 11. Agora eu posso achar a primeira coluna de L. Então, quando eu faço essa linha por essa coluna, dá esse valor, mas também é o A21, que é 3. E quando eu faço essa linha, terceira linha, por primeira coluna, dá esse valor aqui, mas também é o A31, que é 1. Segunda dica, a primeira coluna de L vai ser sempre a primeira coluna de A dividida por A11. Então, para ganhar tempo, você também pode pegar, já construir, né, na hora que você for começar a matriz L, você pega a primeira coluna de A e divide por A11, que aqui vai ser 5. Então, 5 por 5 vai dar 1, 3 por 5, 3 quintos, 1 por 5, 1 quinto. Você já ganha tempo. Continuando agora com a técnica, segunda linha de U. A segunda linha de U são esses elementos aqui, ó, o 22 e o 23. Como eu só posso trabalhar com a U em colunas, eu vou separar essa coluna aqui. Qual linha eu pego da L para trabalhar com essas colunas? Eu já peguei a linha 1. Se eu tentar multiplicar a linha 1 por essas colunas, eu vou anular o 22 e o 23. Não vai dar. Então tem que ser a segunda linha. Quando eu faço segunda linha por segunda coluna, dá essa expressão aqui. Só que isso aqui também é um A22, que é 1. E quando eu faço a segunda linha pela terceira coluna, dá essa expressão aqui. Mas também é um A23, que dá 4. Eu faço as contas e encontro a segunda linha de U. Continuando a técnica, eu vou agora para a segunda coluna de L. A segunda coluna de L é esse cara que eu preciso encontrar. Então, eu vou ter que usar a terceira linha de L. E eu faço pela segunda coluna de U. Porque se eu fizer a terceira linha de L com qualquer outra coluna, eu não encontro nada. Ou eu mato o L32, ou ficam com duas incógnitas. Não acho. A única maneira, nesse momento, de achar o L32 é essa linha 3 pela coluna 2. Dá essa conta aqui, mas é o A32 que dá 1. E eu acho o L32 como sendo menos 3. Finalmente, terceira linha de U, que é o U33. Eu faço terceira linha com terceira coluna, dá essa conta aqui, também é o A33 que dá 3. E finalmente eu acho que o U33 vale 13. Para o vídeo ou volta, tenta fazer essas contas passo a passo. E aí, você completou a decomposição. Você tem que a matriz A, nesse caso aqui a gente conseguiu fazer a decomposição, é possível. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Você conseguiu trocar por L vezes U. Resolveu o sistema linear? Não, não. A decomposição é a primeira etapa. Eu vou ter que voltar ao sistema original e achar o vetor solução. Como eu vou fazer isso? Então, você troca o AX igual a B por LUX igual a B. Para resolver agora esse sistema, que são duas matrizes triangulares, você tem as seguintes etapas. Primeiro, você vai chamar o x de um vetor y auxiliar. Você vai criar um vetor y agora. Então, se o x é igual a y, LUX igual a B vai virar, o UX vira y, vai virar LY igual a B. Então você tem a L, você tem a B, e você criou esse vetor original.
Você resolve para achar quem é o vetor auxiliar. Quando você faz LY igual a B, é uma matriz triangular inferior. A gente resolve na ordem padrão, resolve de cima para baixo. Então, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, e você acha aqui, ó, o LY igual a B, você acha o vetor Y, que é um vetor auxiliar. Certo? E aí a terceira etapa, como o x é igual a y, e você agora achou o y, você monta esse novo sistema, o x igual a y, e acha o x. Então, U, que é a matriz triangular superior, x, que é o vetor solução, igual a y, e você resolve, como é uma matriz triangular superior, você resolve na ordem contrária. Aqui é inferior, na ordem padrão. Aqui é superior, na ordem contrária. E você acha o vetor solução, atenção com a ordem, 0, 1 e menos 2. Então a solução é 0, 1, menos 2. Uma boa prática, você volta ao sistema original e você verifica, valida essa solução. Então eu comentei antes, quando é possível decompor a matriz A num produto LU. É sempre possível? Não, nem sempre é possível. Eu preciso de um teorema que garanta a decomposição. E aqui está o teorema. Se eu tenho uma matriz quadrada, tá? E eu vou pegar as matrizes menores. Matriz menor é quando você pega linhas e colunas da matriz original. Se eu pegar as matrizes menores, já te explico no exemplo, com a seguinte ordem, eu vou da ordem 1 até n-1, onde n é a ordem da matriz A. Eu pego as matrizes menores. Se o determinante das matrizes menores até essa ordem n-1 forem diferentes de 0, então a decomposição LU é possível de ser feita. Exemplo, está aqui a nossa matriz do exemplo que a gente calculou, tá? Ela é uma matriz 3 por 3, a ordem é 3. Então a ordem dos menores vai de 1 até 2. Então a matriz menor de ordem 1 de A é a primeira linha com primeira coluna, é o elemento 5, está aqui. Matriz menor de ordem 2 são as duas primeiras linhas com as duas primeiras colunas, então é 5, 2, 3, 1. Determinante da matriz A1 é o próprio elemento 5, que é diferente de 0. Determinante da matriz A2 é a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da secundária. Também dá diferente de 0. Satisfaz o teorema, então a decomposição LU é possível. Como eu disse no início, métodos iterativos, saúde, são métodos que buscam uma aproximação da solução do sistema. Não é exato, é aproximado. Eu vou te explicar duas técnicas. Jacobi e Richardson, que eu vou chamar de JR, e a próxima é Gauss-Seidel, que eu vou chamar de GS. Então, JR e GS, Jacobi, Richardson e Gauss-Seidel, eles começam de forma parecida. Tá? Então está aqui um sistema. Eu vou te explicar em 3 etapas esses métodos. Está aqui o sistema original. Eu vou mudar um pouco a notação. Em vez de chamar x1, x2, x3, eu vou trocar por xyz, porque agora vai ter iteração. Vai ter a variável no instante 1, a variável no instante 2. Vou trocar por xyz. Então aqui está ax igual a b, onde esse x agora é x barra, né? É o vetor XYZ transposto. É o vetor coluna, o vetor solução, lembra? Aqui é transposto. Então, eu tenho a matriz A, é uma boa prática verificar que é um SPD, ok? A primeira etapa, aqui está o exemplo, né? Achar uma aproximação da solução do sistema com eu relativo. A gente já viu isso antes. Quando o método é iterativo, eu posso fazer ele ao infinito. Quando é que eu paro? Quando você atinge o critério de parada. No nosso caso, vai ser eu relativo inferior a 10 a menos 2. Eu relativo das iterações. Eu já falo sobre isso. Então, etapa 1.
Na primeira equação, isolo x. Na segunda equação, isolo y. Na terceira equação, isolo z. E você obtém isso aqui. Isolou x, isolou y, isolou z. Na segunda etapa, você coloca os índices recursivos. No primeiro membro, vai ser sempre o índice k mais 1, porque é a próxima iteração. No segundo membro, para o método JR, você vai colocar o índice k da iteração anterior. O método Jacobi-Richardson, JR, ele é conhecido como deslocamentos simultâneos, porque para calcular a próxima iteração, todas as anteriores, elas partem do mesmo instante simultâneo k. Então você colocou k mais 1 aqui, colocou k aqui, você já criou o método iterativo. Próximo, anterior, próximo, anterior, próximo, anterior. Falta definir o vetor de partida, o x0, y0 e z0. Aí você escolhe o termo independente, aqui o termo independente do sistema, depois que você isolou as variáveis, você escolhe para ser o seu vetor inicial. E você itera. Está aqui, vetor inicial, 0,7, menos 1,6, 0,6. Primeira iteração de x, é essa conta aqui, ó. É essa conta, o x1 vai ser essa conta com o y0, que é menos 1,6, e com o z0, que é 0,6. Está aqui o x1. Seguindo as próximas fórmulas, você acha o y1 e o z1. E você calcula o eu relativo. Eu relativo é a última iteração menos a primeira dividida pela última. Então, o eu relativo do x, do y, do z. Os três erros relativos são menor que 0,01? Não. Aí você vai repetindo o método. Próxima iteração, x2, y2 é 2. Atingiu o erro relativo pedido? Não. Terceira não. Quarta. Na quarta, ó, ficou menor que 0,01, ficou menor, ficou menor. Aí você para aqui. Então, a quarta iteração para x, y e z, que está aqui, ó, vai ser uma aproximação da solução do sistema. Você vai verificar no sistema original e você vai ver que não vai dar exatamente o vetor independente. Vai ficar próximo, porque é uma aproximação. Se você pegar esse x, esse y e esse z, voltem lá comigo, e substituir aqui, a resposta não dá exatamente essa, 7 menos 8 e 6. Vai ficar aproximado, ok? O segundo método é o Gauss-Seidel. Ele é muito parecido com o JR, o Jacobi-Richardson. Então o GS ele é semelhante, ele muda na etapa 2. Na etapa 2, o Gauss-Seidel tem a seguinte premissa: use sempre a iteração mais recente. Então, no JR, eu botava k mais 1 aqui, e aqui k e aqui k. Na segunda equação do JR, era k mais 1, k e k. Aqui não. No Gauss-Seidel, eu acabei de calcular o xk mais 1. Ele já entra aqui. Eu uso ele na hora. Eu sempre uso a iteração mais recente. No JR, aqui é xk e yk. Pode voltar lá depois e ver. Aqui não. Como eu acabei de calcular o k mais 1 para o x e k mais 1 para o y, eles já vão entrando aqui. Eu sempre uso a iteração mais recente. Por isso que o método Gauss-Seidel, né, o GS, ele é chamado também de deslocamentos sucessivos, porque para você achar o próximo valor, as iterações elas partem de k ou k mais 1, que são valores sucessivos. Eu vou repetir, o vetor inicial é o mesmo, tá? Você só muda a etapa 2 no GS. Então, ó, o x0, y0 e z0 vão ser os mesmos. Tá? Para você achar o x1 é a mesma equação, aí você achou, só que esse 0,96 ele já vai entrar aqui no cálculo do y1, ele já entra. Quando você for achar o y1, esse cara já entra no cálculo dele. E quando você for achar o z1, esses dois caras já entram no cálculo dele.
como está colocado aqui. Esse método ele é mais rápido, ele está mais atualizado a cada iteração, né? Nesse caso aqui, para atingir o critério de parada, acabou dando na quarta iteração também, igual o outro, né? Parou na quarta iteração. Mas se você olhar, o valor x, y, z ficou 1 menos 2 e 1, que é uma aproximação da resposta, mas nesse caso ele é a resposta exata. Ele chegou mais perto, na hora que a gente arredondou com essa quantidade de casas, bateu com a resposta exata. Então, o Gauss-Seidel, se possível, deve ser usado, né? Porque ele é mais rápido e ele tem uma precisão melhor. Pergunta: eu sempre consigo convergir os métodos JR e GS? Quando eu começo, vai sempre convergir? Infelizmente, não. Convergência é um problema sério dos métodos iterativos em cálculo numérico. A gente já viu isso em raízes de funções. A gente tem que ter algum tipo de salvaguarda, de garantia. E no caso de sistemas lineares, são os critérios de convergência. Tem vários. Vou te apresentar 2. Critério das linhas. Está aqui a expressão matemática dele. Tá? Tem a ver com soma de elementos nas linhas. Se o n igual a 3, a matriz 3 por 3, que é que eu vou utilizar com vocês os exercícios, né? Para n igual a 3, esse critério aqui é equivalente a isso. Repara, na linha 1, eu vou pegar o A12 e o A13 e dividir pelo cara a diagonal principal. Na linha 2, eu pego o 21, 23 e divido pelo cara a diagonal principal. Na linha 3, 31, 32, eu vou dividir pelo cara a diagonal principal. E essas 3 inequações têm que ser satisfeitas. Um exemplo. Então, aqui na linha 1 vai ficar 2 divide por 10, 1 divide por 10, tudo em módulo. Vai ficar 0,2 mais 0,1, que é menor do que 1. Satisfez. Próximo. Aqui na linha 2 vai ser 1 por 5 e outro 1 por 5. Vai ficar 0,4, menor do que 1. Satisfeito. Terceira linha. 2 divide por 10, 3 divide por 10. Tudo isso em módulo, a dá 0,5, que é menor do que 1. O critério é satisfeito. Quando o critério das linhas é satisfeito, os 2 métodos vão convergir. Você garante a convergência do JR, Jacobi e Richardson, e do GS, Gauss-Seidel. Então, o critério das linhas é muito bom. Quando você consegue, né, satisfazer o critério, você garante a convergência. É muito importante se reparar isso, né? Para o critério ser satisfeito, na diagonal principal, em módulo, tem que estar os maiores elementos da linha. Grava essa informação, tá? Para esse critério ser satisfeito, tem uma chance de isso aqui ficar menor do que 1, os maiores elementos do sistema têm que ficar na diagonal principal. Às vezes, o critério das linhas não é satisfeito. Aí eu vou te apresentar um segundo critério. É o de Sassenfeld. O critério de Sassenfeld tem aqui expressão matemática. Eu traduzi para vocês no sistema 3x3. Essa aqui é a cara dele. Repare a semelhança com o critério das linhas. A primeira equação aqui, primeira inequação, é idêntica das linhas. E isso é o valor beta 1. Na segunda inequação, o beta 1 entra aqui. Você repara que é semelhante ao critério das linhas, mas o beta 1 entrou aqui. E na terceira equação, o beta 1 entra aqui e o beta 2 entra aqui. Se esses betas são menores do que 1, você tem mais chance de fazer esse critério ser satisfeito. Essas quantidades vão ficando pequenas se o beta 1, beta 2 são menores do que 1. Vou te dar um exemplo. Esse sistema linear aqui. Então, vamos ao critério das linhas primeiro, que é esse quadrinho aqui à direita. Critério das linhas. Primeira linha, 1 sobre 5 mais 1 sobre 5. 0,4 que é menor do que 1. Ok. Segunda linha, 3 sobre 4 mais 1 sobre 4. Deu igual a 1. Tinha que ser menor do que 1. Não satisfez. Você para. Critério das linhas
na segunda inequação não satisfez, pode parar. Então, pelo critério das linhas, nada podemos afirmar. Não temos convergência. Pode convergir ou não, não temos a garantia, compreendem? E aí eu vou com outro critério, que é o de Sassenfeld, que eu vou te explicar aqui a conta agora. Se o de Sassenfeld for satisfeito, cuidado, o Gauss-Seidel vai convergir. Sassenfeld só garante Gauss-Seidel. O das linhas garante Gauss-Seidel e Jacobi-Richardson. Sassenfeld só Gauss-Seidel. O das linhas não foi satisfeito, nada podemos afirmar. Vamos para Sassenfeld. Repara, o beta 1 é o mesmo valor da linha 1, 0,4. Agora, na segunda linha, esse beta 1 entra aqui, ó. Ele multiplica o 0,75. No critério das linhas, deu igual a 1, a segunda inequação. Aqui já deu 0,55, ficou menor do que 1. Aí eu pego o beta 1, que é 0,4, ponho aqui. Pego o beta 2, que deu 0,55, coloco aqui. E eu faço a conta, a terceira inequação, 0,475, satisfeita, verdadeira, menor do que 1, e o critério de Sassenfeld é satisfeito. E aí eu garanto que o método de Gauss-Seidel converge. Bom, às vezes os critérios não são satisfeitos. Eu tento um, tento o outro, tento das linhas, tento o Sassenfeld, não é satisfeito. E você já entendeu que tem a ver com os maiores elementos da matriz estarem na diagonal principal. Isso vai favorecer o critério de ser atendido. Tem mais chance. Então você pode recorrer a um expediente quando você não consegue verificar os critérios, que é de permutar. Permutar linhas. Quando você permuta linhas, o sistema é equivalente, está tudo bem. Se não deu certo, nenhum critério é satisfeito, você pode permutar coluna. Permutar coluna, cuidado, você modifica o sistema. Porque você muda a ordem das coordenadas do vetor solução. Então, quando você permuta a coluna, você pode resolver o sistema, mas quando você for pegar a solução final, tem que fazer a permutação contrária das colunas, para recuperar o vetor solução original. Então, permutar linhas e colunas é uma ferramenta interessante para você verificar critério de convergência. Por exemplo, nesse sistema aqui, o critério das linhas, na primeira inequação já falha, porque é 3 sobre 1 mais 1 sobre 1 dá 4, que não é menor do que 1. Então, na primeira linha já falhou o critério das linhas. E como a primeira linha do critério das linhas é igual à primeira linha do Sassenfeld, elas são iguais, você furou os dois critérios, não satisfaz. Você não pode garantir nada da convergência, seja por Jacobi-Richardson ou por Gauss-Seidel. Aí você permuta. Você permuta tentando colocar os elementos maiores na diagonal principal. Ó, esse 8 já estava. Esse 3, né? Ele poderia ficar aqui e esse 5 poderia ficar aqui. Você permuta. E aí você vai verificar agora, nessa nova permutação, como foram só linhas, é equivalente ao sistema original, né? Com essa permutação, o critério das linhas será satisfeito e você vai garantir a convergência dos dois métodos.